Começamos a história com uma garota chegando em um determinado local e mencionando que aquele local é a agência de detetives Nagumo. Após isso, temos um flashback que basicamente nos contextualiza o nosso prota. Ele se chama Keiichiro Nagumo. No passado ele era extremamente famoso, ele era uma lenda, uma máquina, uma besta enjaulada e resolvia casos que nem a polícia relava a mão. Além de seu potencial absurdo como investigador, seu charme fazia com que a sociedade como um todo estivesse na palma da mão desse cara, indo desde fã-clubes até entrevistas para a televisão. Porém, infelizmente é como dizem, com exceção do motorista e do cobrador, tudo nessa vida é passageiro, e com o nosso mano Nagumo não foi diferente, pois o flashback que tivemos na verdade foi um sonho, o qual foi interrompido por um telefone tocando. E bem, se nos tempos de glória esse maluco era um detetive foda, respeitadíssimo na área, hoje em dia sua luta é para juntar os pilas e pagar o aluguel no fim do mês, e pra piorar podemos ver que o tempo não foi nem um pouco gente boa com o corpo dele. Com o adeus à juventude, o que restou foi uma coluna esbagaçada que o lembra a todo santo momento que ele se tornou um velhote totalmente fora de forma. E dessa vez percebemos que a coluna dele foi excepcionalmente cruel ao travar o nosso prota justamente em um momento em que ele finalmente tinha arrumado um trampo que havia muito tempo que não aparecia. E gemendo de dor, ele se arrasta até a porta como se a vida dele dependesse disso, e é nesse momento que ela aparece, a guria do início do episódio. Ela chegou bem no momento em que o maluco estava esbagaçado no chão, algo que segundo ele lhe garantiu uma bela visão, mas que também lhe rendeu a atacada de beisebol nas costas e que pelo visto ajudou na coluna do maluco, porque ele ficou de pé na sequência, ou seja, há males que vêm para o bem. Ele pergunta quem a garota é e o que ela quer, e ela explica que veio atrás de uma parada específica, mas quanto mais ela esvaziava os bolsos, que parece não ter fundo, mas parece que ela perdeu tal negócio. Até que então ela se toca, a parada tava onde sempre esteve, ou seja, na nuca dela. De lá, ela tira um panfleto velho que o Nagumo escreveu horas atrás, quando tava desesperado para recrutar alguém. Antes mesmo dela explicar, ele já corta, dizendo que sem chance de contratar ela. E isso, claro, deixa a mina pistola, e a primeira coisa que me veio à mente com o grito dela foi fé nas malucas, e esse anime tá se mostrando bem promissor. Ele tenta justificar, dizendo que uma gal de colégio não tem como ser detetive, e ela retruca dizendo que não é uma gal, mas ele aponta pra maquiagem, pra camisa decotada e pra saia curta, ou seja, tem cara de jacaré, olhos de jacaré e pele de jacaré, então jacaré. No entanto, na opinião dela, essa é uma visão bem desatualizada e até meio nojenta pra ser sincera, e ele diz que ele realmente tá dando de ombros em ser chamado de nojento por alguém como ela. Mesmo parecendo que está tudo perdido, ela insiste que o caso que ele está se enfiando parece ser demais para um velho acabado como ele resolver sozinho, ao que o Nagumo acende o cigarro, tentando recuperar o pingo de marra que ele tinha antigamente e dá um sermão nela, dizendo que ser detetive, segundo ele, exige paciência, sem deslizes, sem hesitação, sem ilusões, é trampo pra gente capaz, não pra uma gal como ela, e enquanto ele olha de baixo pra cima ali no corpo dela, na mesma hora ela quase empala ele com uma lança. É aí que ela explica que apesar da aparência, ela pratica karatê de um estilo chamado Ryukyu. Curioso, Nagumo pergunta por que ela tá tão obcecada em ser assistente de detetive, e ela responde que é porque um dia ela quer ser uma detetive de verdade, um sonho que ela tem desde pequena, e essa mania dela inclusive de entulhar os bolsos é só uma das muitas habilidades que ela aprendeu no caminho. Enquanto ela conta a história, ele até tenta fazer uma ponderação, mas ela simplesmente dá um socão esbagaçando o nariz do cara sem pensar duas vezes, e deixa claro que ela é só uma humilde detetive em treinamento e já sabe exatamente o que ele iria dizer. Afinal, ela viu todos os episódios de Detetive Furuhata Nizamburo, e ele então pergunta o que ela deduziu. Primeiro, ela deduz que ele iria dizer que mal tem trabalho e não tem grana pra pagar ajudante, ao que ele confirma fazendo uma cara de surpresa. E com isso ela pergunta se passou no teste, mas o Nagumo só manda ela vazar e arrumar algo melhor pra fazer da vida. A cena então muda e na rua, o detetive olha pra uma foto de uma mulher chamada Tamira Takako, de 27 anos, casada há 2 anos com o cliente dele. Umas 2 semanas atrás, o cliente começou a suspeitar que ela estava pulando a cerca durante o horário de trabalho. E desde o primeiro momento, Nagumo achou que ela tinha a cara de culpada. Mesmo assim, a semana toda não rolou nada. Hoje, porém, em vez de ir pro escritório,
Ela virou pro outro lado e entrou numa cafeteria. O próximo passo era óbvio, seguir a mulher sem dar bandeira, mas aquele lugar, bom, era uma daquelas cafeterias extremamente chiques, toda florida ali, onde um cara com a aparência dele ia chamar atenção pra cacete. Então ele decidiu ficar de tocar do lado de fora. Porém, adivinha quem chegou, galera? Sim, a senhorita Fernas Malucas. Mencionando cafeteria ali era uma gracinha, pedindo pra que eles entrem nela logo. Ele se questiona sobre o que está acontecendo, ao que ela menciona que entendeu a situação e bolou um plano. E se ela fingisse ser a namorada dele, bem mais nova e tals? Aí ele entrando numa cafeteria toda embonecada quanto aquela, não iria parecer tão suspeito. E até o nosso mano Nagumo tem que admitir que esse não era um plano ruim. Assim, o casal recém-formado vai até o balcão. Uma barista toda animada pergunta o que eles querem. Envergonhado, Nagumo tenta ler o cardápio, mas é tudo tão chique e exagerado que ele não entende patavina do que tá escrito por ali. A garota acaba apressando ele e ele, todo atrapalhado, apenas resmunga que só quer um café. E essa é uma péssima escolha. Segundo ela, essa é literalmente a coisa mais suspeita que ele poderia pedir. E com isso a garota toma a frente do rolê e pede pelos dois. 2 frappuccinos vente de avelã, baunilha, caramelo e amêndoas com um shot extra de espresso e chantilly com cobertura extra de chocolate. Basicamente um ataque cardíaco envasado num copo e que provavelmente será o terror da carteira do nosso prota. Quando as bombas de açúcar chegam na mesa, Nagumo já se prepara mentalmente para uma diabetes instantânea, mas tentando mudar de assunto, ele pergunta se ela já pensou em procurar outras agências. E ela dá de ombros e diz que o escritório dele é simplesmente muito perto da sua casa. Então, acendendo outro cigarro, Nagumo suspira e lembra que ele é só um velho que tá nesse ramo há 20 anos e não tem sido nada fácil. Ela ignora, seus olhos estão fixos em Tamira Takako, e ela deduz na hora do que se trata. Ele tá tentando pegar ela no pulo e ele resmunga que ela não tá errada sobre o caso, mas ele precisa de fotos e evidências, ou seja, uma prova de que ela tá traindo o marido. Ironicamente, a garota detetive começa a discutir em voz alta se ele tá sendo suspeito demais pelo jeito que encara a mulher, e eles falam alto o suficiente pra chamar a atenção da própria Takako. E pensando rápido e tentando pagar de casal, a assistente mergulha uma colher do frappuccino e voa com ela na direção da boca de Nagumo, como se fosse um aviãozinho, dando comida pra ele do jeito mais bizarramente romântico possível, e por incrível que pareça, o plano parece funcionar. Nisso, a garota comenta como quem não quer nada, que na era dos smartphones as pessoas estão muito espertas, ninguém quer ser pego fazendo bobagem e acaba exposto na internet, ao que Nagumo por sua vez admite que nem sabe o que é um smartphone, e a cabeça da guria quase racha com a revelação, e eu tô me rachando de rir com a comédia desse anime, que é simplesmente sensacional. É então que a mina revela uma coisa surpreendente. Enquanto Nagumo seguia a mulher do café, ela estava seguindo ele, e o fato dele nem ter percebido só prova que ele não tá perdendo trabalho por ser velho, mas porque perdeu seus instintos e sua atenção. E ouvindo isso, Nagumo admite que talvez sua intuição não seja mais como a mesma. O problema é que ele só sabe fazer as coisas do jeito antigo, da velha escola, e como foi isso que o deixou famoso, é ainda mais difícil largar esse método. Ele questiona se ela acredita que ele já foi famoso um dia por conta disso, e ela de forma bem séria menciona que sim. Porém, nesse exato momento, um cara de terno se aproxima de Tamira e Nagumo reconhece, aquele ali é o chefe dela. Ele observa os dois se abraçando e já assume que ela é culpada, pois na visão dele, quando o assunto é traição, é muito mais fácil provar que alguém é culpado do que é inocente. Afinal, é só tirar uma foto dos pombinhos sendo infiéis e pronto, caso encerrado. E enquanto está falando isso, ele puxa uma câmera do bolso, deixando óbvio pra cacete o que ele vai fazer, o que deixa a assistente dele em pânico total. Pensando rápido de novo, ela arranca a câmera da mão dele e tira uma selfie com o Nagumo pra disfarçar, incluindo sorrateiramente a Takako e o chefe no fundo da foto. E quando o cliente recebe a imagem, ele fica arrasado. Ele vê a esposa agarrada com outro homem e vai embora parecendo o cara mais triste do mundo. Depois que ele sai, Nagumo pergunta quando a garota pretende ir pra casa, e ela protesta, lembrando o quanto foi útil na investigação, só pra ser descartada como se fosse um lixo. E reconhecendo o potencial dela, Nagumo diz que ela pode visitar a agência quando quiser, mas não promete nada sobre ser sua assistente. Aproveitando o momento, ela pega o casaco dele como pagamento pelos serviços e Nagumo parece não se importar. Ele pergunta o que ela achou da investigação e ela responde na maior tranquilidade que faltou um pouco de emoção. Frase essa
que ele falava muito na juventude e no período de fama, e isso desarma porque ele entende que ela sabia exatamente quem ele era. E antes dela ir embora, ele pergunta o nome dela e ela responde que o nome dela é Mashiro. Depois de se despedirem, Nagumo volta para a agência, porém só para travar as costas de novo e tropeçar no primeiro degrau da escada, caindo de cara na entrada. Preocupada, Mashiro volta para acudir o rapaz, mas também não perde a chance de tirar um sarro da cara dele. A cena muda e no dia seguinte a dupla dinâmica já está em outro caso importantíssimo para o bairro, ou seja, encontrar um gato desaparecido. Infelizmente, eles acham o felino errado e como não dá para simplesmente jogar o gato fora, a Mashiro decide adotá-lo e chamá-lo de Cerberus, o novo mascote da agência. E o Nagumo, sendo o estraga-prazeres que é, avisa que Cerberus na mitologia é um cachorro, mas a Mashiro tá pouco se lixando pra esses detalhes inúteis e mantém o nome, dando as boas-vindas ao seu novo pet. Na mesma hora, o gato espirra bem na cara dela e a reação dela já não é tão amistosa como era. A velhinha confusa pergunta o que vai acontecer com o caso dela e bem, a cena mudou e Mashiro orgulhosamente mostra um cartaz ridículo que ela fez pra agência. Embora ela jure que tem talento artístico absurdo, Nagumo amassa a monstruosidade ali sem pensar duas vezes. O cartaz dizia que eles faziam qualquer coisa, o que pra ele é um insulto à nobre profissão de detetive. De qualquer forma, Mashiro confessa que já espalhou mais de 500 desses panfletos pela cidade e antes que Nagumo possa começar a gritar sobre os custos de impressão, Cerberus entra com um inseto na boca, fazendo o detetive fugir na mesma hora. Mashiro, sempre oportunista, pega o bicho da boca do gato e corre atrás do seu chefe insetofóbico só pra zoar com ele. Como vingança, Nagumo joga a assistente pela janela e ordena que ela tire cada um daqueles cartazes que ela colocou. Porém, uma mulher que passava por ali vê todo o caos e liga pra polícia. E Nagumo, totalmente apavorado, explica que a garota ficaria bem mesmo se caísse do quinto andar, cumprimentando na sequência sua nova cliente. A mulher diz que viu o cartaz e dizia que o Nagumo faria qualquer coisa, então veio contratá-lo para lidar com a colmeia da sua casa. Mas Nagumo se recusa na lata, afinal, com a confiança do detetive de classe mundial, ele admite que não vai pegar o caso porque tem pavor de insetos. Ele pensa em mandar a Mashiro para resolver, mas primeiro ele pergunta para a cliente como se faz uma ligação num smartphone. Quando ele consegue, Mashiro resmunga que ainda tá ocupada arrancando os cartazes, mas Nagumo insiste que é um trabalho de controle de pragas de emergência, e percebendo que essa pode ser sua grande chance para se provar, a moça fica animada, pronta para a missão e corre pro endereço. Quando ela chega, encontra um prédio antigo com a associação do crime escrito na entrada. Mashiro começa a suspeitar que a história da colmeia talvez seja uma metáfora e que ela não tá entrando num ninho de insetos, mas num covil de criminosos de verdade. E seja o que for, ela tá determinada a esmagar. Ela já viu muito filme de ação pra amarelar agora, então agora é hora de se consagrar. E com um guia de extermínio de pragas na mão, Nagumo começa a orientá-la pelo telefone. Passo 1. Chegue mais perto possível da colmeia. Assim que ela achar uma entrada e vir quantas abelhas tem, ela precisa bloquear a passagem. E é aí que Mashiro entra numa sala cheia de bandidos com cara de poucos amigos que nem acreditam na sorte. Uma garotinha inocente entrando no território deles do nada. Sem nem pestanejar, Nagumo dá a ordem, hora de acertar eles com força, usa o inseticida. Nesse momento, a Mashiro puxa uma lata de gás de pimenta do bolso e borrifa direto na cara de um careca na frente dela. Na sequência, ela desvia de um golpe de katana, bem na hora que Nagumo avisava sobre a picada que ela poderia levar. E caras, esse anime é simplesmente muito bom. Tá até difícil de narrar sem explodir em gargalhadas. Momentos depois, um bandido armado abre fogo, forçando a invasora a se esconder atrás de uma mesa. E como troco, ela saca de um lança-chamas e incendeia alguns dos gangsters. E os gritos deles fazem até o Nagumo se tocar que as coisas tomaram um rumo muito, mas muito bizarro. E sozinho, o último bandido começa a suar frio enquanto observa um monstrinho que acabou de detonar todos os seus parceiros. A fome nos olhos dela faz ele se arrepender na hora de ter entrado para Yakuza, especialmente porque o seu único motivo foi porque ele gostava de ternos chiques. Mas aí, a Mashiro larga o lança-chamas e o cara vê uma luz no fim do túnel e parte para cima dela com uma faca. E é nesse momento que Nezutaro, 22 anos, 2 anos de carreira na Yakuza, sente a morte respirando seu cangote pela primeira vez. E com isso ele cai de joelhos e implora desesperadamente pela vida. Com o trabalho feito, Mashiro liga pro chefe para dar a boa notícia, ao que ele pergunta como eram as abelhas, e olhando para um monte de tremedeira que é o Nezu nesse momento, ela responde casualmente que ele possui pernas compridas, e isso é tudo que o Nagumo precisa ouvir para sacar que eram vespas. E mais tarde, naquele dia, um noticiário da TV da agência anuncia que o escritório secreto da Associação do Crime foi completamente esbagaçado por um agressor desconhecido. E quando a Mashiro, toda suja e judiada, explica que foi ela, nosso mano Nagumo quase tem um piripaque. Mas ela calmamente acrescenta que a missão não foi de todo ruim, até trouxe alguns espólios ali do resultado. Por exemplo, o tal do Nezutaro,
agora um ex-membro da Yakuza. Depois de ser poupado pela Mashiro, Nezu vê isso como uma segunda chance na vida e jura lealdade eterna à agência do Sr. Nagumo. Bem, então, Nagumo pensa, vai fazer um café pra gente. E enquanto ele dá ordem, a cliente pergunta como quem não quer nada se a colmeia já foi removida da sua casa. Cena corta e vemos que o Nagumo e a Mashiro estão sentados de boa assistindo TV. De repente, algo aterrorizante aparece na tela e os dois começam a gritar em desespero. A Mashiro, no puro suco do pânico, corre pra pegar sal e purificar o lugar dos maus espíritos, ao que Nagumo, mais calmo ali, aconselha ela a não assistir esses programas. Porém, meus manos, já era tarde demais, pois a surtada simplesmente pulou e tacou o pacote de sal inteiro na TV, quebrando a coitada, e o Nagumo, com toda a paciência do mundo, só comentou que era melhor ter jogado só o sal sem o saco junto. A gente descobre que a Mashiro morre de medo de lugares escuros e de fantasmas, algo que deu pra perceber, né? Ela pergunta pro Nagumo se ele também tem medo, e ele responde que não. Surpresa, ela pergunta como isso é possível, e o nosso prota então solta a pérola. Fantasmas não existem, e pra ele, fantasmas e Papai Noel são apenas a mesma coisa, ou seja, produtos da imaginação das crianças. Mashiro, ouvindo isso, já imagina que se o Nagumo morrer, ele vai virar um espírito horrível e preso na terra. Nisso a campainha toca e a menina abre a porta e dá de cara com Hayashida, que expressou uma certa surpresa por ela de fato estar trabalhando em uma agência de detetives de verdade. Cena muda e vemos que eles estão todos sentados, onde nosso mano Nagumo descobre que o cidadão ali é colega de escola da Mashiro, e ela explica que não o vê há um tempo. Hayashida, na maldade, sugere que é porque ela não vai muito para as aulas, e ela, toda sem graça, diz que ao menos está contando as faltas direitinho. Porém, o climão ali ficou intenso, e ela, nervosa, pergunta qual é o horóscopo dela pra hoje, e o nosso prota percebe que eles não são tão amigos assim. O colega então diz que veio pedir um favor. Um fantasma não para de aparecer perto da casa dele, e a Mashiro tropeça e já fica borrada de medo. Ele continua, dizendo que toda noite, à meia-noite, ele sente algo do lado de fora. Ele comprou uma câmera de segurança e viu uma estática bizarra acontecer nela, e de repente, uma garota fantasmagórica apareceu. Quando ele saiu para confirmar, a câmera deu estática de novo e a coisa sumiu. Nagumo, cético pra um cacete, diz que isso pode ser um truque idiota ou um stalker, e que ele e a Mashiro vão investigar. Ele olha pra Mashiro, que tá tremendo mais do que vara verde, e a coitada responde que não pode pegar esse caso. E o Nagumo então dá aquela baita lição de moral de milhões, perguntando se um detetive escolhe seus clientes baseado no humor. Ele diz que não tem problema em pegar o caminho mais fácil, mas se ela fizer isso, nunca vai alcançá-lo. A Mashiro fica pasma enquanto o gato, através do idioma dos gatos, menciona que o Nagumo, na verdade, forçou a Mashiro a pegar a tarefa de extermínio sozinha. Porém, independentemente de qualquer coisa, isso acabou funcionando, pois ela se enche de coragem. Hayashida pergunta se ela vai ficar bem e ela se lembra dos conselhos de seu treinador. Num flashback, ela pergunta pra ele como derrota um fantasma, ao que o treinador ri e diz que é só acertar o nariz dele, porque o ponto fraco de qualquer criatura é o nariz, e se não funcionar, é pra mirar nos joelhos. E com isso em vista, ela declara que está pronta. Mais tarde, na casa do Hayashida, ela nota como tudo é limpo pra quem mora sozinho. Nagumo pergunta se o fantasma aparece quando tem gente por perto, e o Hayashida diz que não. Nesse momento, a Mashiro olha pro laptop conectado à câmera e grita que viu alguma coisa. Eles então correm pra ver e bem, era só um velho passando ali vestindo de uma forma meio estranha. Nagumo pergunta se esse velho é conhecido e a Mashiro, na maior inocência, diz que sim, que ele tem aparecido bastante ultimamente, e estranha que o Nagumo, sendo um velho, também não o conheça, rapaz. E o Hayashida, confuso e assustado, grita que a estática apareceu. De repente, o fantasma da garota surge na tela gritando, e a pobre garota quase que desencarna e eu caí na gargalhada. E sinceramente tenho pena da peça íntima dessa garota nesse momento. Ela diz que isso é 200 vezes mais assustador que ela imaginava, e o nosso prota manda ela ir atrás dele, dizendo que o fantasma some rápido e que precisa da velocidade dela pra entender o que é aquilo. Mashiro, forçada e com raiva, sai correndo pela porta da frente. Na câmera, eles veem o fantasma sumindo e a Mashiro aparecendo, enquanto o velho passa na frente dela e lhe entrega comida. A Hayashida comenta que ela está comendo, e o Nagumo diz que ela não deveria aceitar comida de gente como aquele velho. No dia seguinte, a mesma coisa. O fantasma aparece, Nagumo manda ela ir, e ela corre e o fantasma some. No quinto dia, ela já tá mais ousada, pulando para tentar pegar a assombração. No sétimo dia, meus amigos, ela já tá todo vapor, até ameaçando o fantasma, dizendo que vai quebrar as pernas dele para não fugir, ou seja, tudo é questão de adaptação pelo que a gente tá vendo.
Nagumo explica que ela fica mais rápida a cada dia, mas o fantasma sempre some antes. Hayashida dá a entender que eles estão em um impasse, mas o Nagumo encara e diz que ele parece bem feliz com a situação. É aí que o Nagumo avisa que a estática apareceu e grita pra Mashiro ir pela janela, e o Hayashida fica nervoso. Mashiro quebra a janela de vidro, dizendo que o fantasma não esperava por esse atalho. Nagumo nota que ela deveria ter aparecido na câmera, mas só o fantasma está lá. Ele se vira pro Hayashida e pergunta: o que é isso? E então a revelação. Nagumo explica que o Hayashida é o fantasma. Chocado, o Seto pergunta como ele descobriu, e o Nagumo explica que ele provavelmente se vestiu de fantasma antes, gravou as cenas e estava apenas reproduzindo a imagem original antes que a Mashiro chegasse, para que não descobrissem a farsa. Hayashida, desesperado, pede provas, e o nosso mano Nagumo, totalmente calmo, diz que assim que eles olhavam para a câmera, ele estava controlando o dispositivo remoto no bolso, e isso era uma prova mais do que suficiente. Nagumo revela que descobriu tudo desde o primeiro dia, quando a luz do velho ficou visível no momento em que o fantasma sumiu, e ele só queria saber o motivo. E o motivo é que o Hayashida gosta da Mashiro e criou toda essa história para ter uma desculpa para vê-la. Hayashida, derrotado, admite tudo, chorando e pedindo perdão, e o Nagumo aconselha a parar de enrolar e se declarar de uma vez para ela. Nesse exato momento, a Mashiro entra e o Nagumo diz que o Hayashida quer falar com ela, mas para surpresa de todos, ela tá segurando um fantasma de verdade, gente. E tanto Nagumo quanto o Hayashida quase vomitam a alma de tanto pânico. A cena então corta para o escritório, onde a Mashiro não acha seu pudim na geladeira. Ela vai até o Nezo, que tá ali suando frio, e pergunta se foi ele. E ele, que tem amor à própria vida, acaba negando, todo atrapalhado ali, mas de repente ouve na TV que o detetive Nagumo foi preso por roubar calcinhas. E a Mashiro obviamente não acredita nessa papagaiada, porém, pelo visto a casa caiu pro nosso prota, pois a foto dele apareceu na notícia. E na delegacia, o inspetor-chefe Mimazaka, que é um antigo parceiro de Nagumo, o provoca, e o nosso prota, irritado, diz que não é o culpado. Mimazaka diz que acredita nele, mas infelizmente há provas, um cartão de SD com uma gravação. Ao que o nosso prota se pergunta o que é um cartão SD, rapaz, e enquanto o inspetor tenta explicar e colocar no computador, ele quebra o cartão. Meu Deus, esse anime é um surto. 10 minutos depois, ele mostra uma foto do Nagumo roubando a roupa íntima, e o Nagumo, chocado, só manda um "garai, sou eu mesmo, hein, paizão". Mimazaka diz que então o caso tá encerrado, mas o Nagumo aponta uma falha. A pessoa na foto tá olhando diretamente para a câmera, e um ladrão profissional cometeria um erro desses? Ou seja, alguém está tentando incriminá-lo e diz que vai conseguir as provas com a ajuda da Mashiro. Enquanto isso, vemos que a menina está com uma vara de pescar com uma calcinha na ponta, e segundo o Nezo, essa é a operação pegar o ladrão de calcinhas em uma pescada. Nezo pergunta se isso torna um detetive, e a Mashiro, séria, diz que ele apenas tem 2 chances. Ela mostra um mapa com os locais dos roubos, e o Nezo percebe que todos são ao redor do escritório. Ela explica que o ladrão se parece exatamente com o Nagumo, e que ele quer incriminá-lo. Nezo sorri, vendo que ela parece uma detetive de verdade. Feliz, ela pergunta se ele não notou nada estranho no mapa. Ele não vê nada. Ela então diz que se conectar os pontos, eles formam um asterismo grande carro. Mas Nezo, confuso, diz que parece mais o mapa do Uzbequistão. Mashiro, ignorando a lógica, diz que eles precisam prender qualquer um que use roupas temáticas dessa constelação, algo que faz um total de 0 sentido. Ela e Nezo então vão para casa do rapaz, onde ela deixa umas roupas íntimas para secar ali com o intuito de pegar o ladrão. Nesse momento, Nezo cumprimenta o nosso prota, porém não era ele, e sim o ladrão, algo que a Mashiro obviamente percebeu. Nisso o ladrão foge, e Nezo tenta persegui-lo, mas acaba tropeçando no inseto e cai. E Mashiro, vendo essa cena horrenda, jura que todos os homens do escritório são verdadeiros inúteis. Ela então persegue o ladrão, mas ele zomba dela dizendo que uma mulher jamais o alcançaria. Ela blefa então, dizendo que vai utilizar um bombardeio de drone para pará-lo, e o ladrão para, chocado, e ela parte pra cima dele gritando: "É como se eu tivesse um drone, seu idiota". E nisso ela leva o chão, mas ele astutamente consegue escapar e ainda rouba a calcinha da garota, que promete acabar com a raça desse infeliz. Na delegacia, Mimazaka e Nagumo ouvem uma comoção e Mashiro então abre a porta, se desculpando pelo atraso e explicando que pegou o sósia, mas ela meteu tanta porrada nele que não dá nem pra distinguir sua aparência. A cena então corta pra Mashiro gritando:
Pare aí, incendiário! Ela persegue um cara correndo, saca uma bola de futebol, o que não faz o menor sentido, e chuta na direção dele. A bola erra, o cara zomba, mas de repente a bola o acerta. E Mashiro cita: a caneta é mais forte do que a espada. Gente do céu, esse anime não faz nenhum sentido. E o Nagumo, sem paciência, diz que essa frase não tem nada a ver. Na delegacia, o incendiário ri e diz que sua arte está lá fora, no estacionamento número 1, e que eles não chegarão a tempo. Nagumo manda a Mashiro pra lá correndo. No estacionamento, ela encontra uma caixa e o nosso prota, pelo comunicador, diz pra ela esperar o esquadrão de bombas. O incendiário ri, dizendo que não há tempo, e Mashiro é forçado a abrir a caixa e, bem, era uma bomba. O incendiário fica bravo porque o Nagumo estragou a surpresa. E o detetive irritado, ele tá com a Mashiro porque ela tira uma selfie com a bomba ao invés de tirar uma foto perto dele. Como faltavam apenas 3 minutos, Nagumo manda ela dar no pé, mas ela se recusa, dizendo que vai desarmar a bomba, e o nosso velhote entra em pânico com isso. Ele agarra o incendiário tentando arrancar algo dele, mas ele diz que não há como desarmar, e a Mashiro diz que viu em filmes como se faz, pensando que se ela conseguir, ela vai transcender, e se ela falhar, bem, ela vai transcender de outra forma. Ela então segura a bomba, vê um fio azul e um fio vermelho, e diz que o sucesso está sempre em cortar o fio vermelho. Ouve-se então o som de uma explosão, mas não era a bomba que explodiu, e sim ela mesma, de tanto que estava assustada. Agora, há uma massa de fios emaranhados. Nagumo manda ela correr, mas ela se recusa e diz que vai levar a bomba para longe. Mimazaka informa que é um campo de beisebol abandonado ao norte. E com 1 minuto restante, ela corre, mas não consegue chegar a tempo de colocar a bomba lá. Então ela a chuta para dentro do campo, com toda a força possível, e final feliz. Porém, só que não, pois o Nezu conseguiu provar que ele é perito em estar no lugar errado e na hora errada. Ele só estava lá curtindo seu hobby de tirar fotos, e ao fotografar, ele acaba fotografando a bomba e ela simplesmente explode. E ouvimos a Mashiro perguntar: você pode me dizer como chegar à estação? E Nagumo mais uma vez responde que essa frase não tem nada a ver com nada. A cena então muda mais uma vez e vemos alguém chegando na agência de investigações. Ele menciona que finalmente chegou a hora de pagar sua dívida com o Nagumo Sensei. Falando em dívida, a cena muda e vemos o Nagumo olhando, todo nervoso para uma notificação de cobrança atrasada, pois o Sr. Liso ali não tem grana para pagar. A Mashiro ouve a treta e, na maior boa vontade do universo, oferece uma ajuda, dizendo que pode emprestar um dinheiro pra ele. E o Nagumo, meio ali com um pingo de esperança, pergunta quanto ela tem, ao que ela responde que possui 500 ienes, e caras, isso aí não dá nem vintão. De repente, a pessoa que vimos no início do episódio aparece atrás da Mashiro e pergunta se ali é o escritório de investigação do Nagumo, dando um susto no nosso detetive. Mashiro grita com ele, acusando de ser um ladrão, e o cara nega, e ela pergunta como ele entrou se a porta estava trancada. E ele, todo cheio de si, responde que tem suas próprias habilidades especiais para abrir portas, e agora a Mashiro tem certeza de que ele é um ladrão. E os dois começam a bater boca, enquanto Nagumo sente que vai ter um treco a qualquer momento. O sujeito se desculpa e se apresenta como Azunaro, um detetive colegial, explicando que quando vê um mistério, sua natureza o obriga a investigar. E a Mashiro, tiltada de raiva, explica pra ele que abrir fechaduras não é um quebra-cabeça pra ele resolver. Nesse momento, o Nagumo fica maravilhado e pergunta se ele é o mesmo grande detetive Azunaro, que ele vê muito na TV. Ele diz que o Azunaro é o melhor jovem detetive do momento, e o novato, no entanto, responde que nunca chegou ao nível dele. E o nosso prota então pergunta o que eu trouxe ali. Nagumo percebe que o Azunaro está distraído e a gente descobre o que ele está pensando. Já se passaram 10 minutos e não me ofereceram café. O que isso significa? Enquanto isso, ouvimos o Nagumo perguntar onde está a hospitalidade, e a Mashiro então serve um café para ele, e o Azunaro continua sua análise interna. A maioria dos anfitriões serve café com leite e açúcar à parte, e o café foi servido puro, mesmo eu não tendo pedido assim. O que isso significa? Garai é o desconfiança em pessoa, e o Nagumo por sua vez mentaliza que esse aí é só um pé no saco. Depois disso, Azunaro explica que veio por um motivo, pede para o Nagumo contratá-lo como seu assistente e Nagumo fica pasmo. Mashiro obviamente fica com raiva, dizendo que ele já tem um assistente, e o Nagumo pergunta por que um detetive famoso como ele quer trabalhar para ele. Azunaro responde que o Nagumo é a razão de ele ser o que é hoje, pois quando ele era criança, lia artigos sobre como um pequeno detetive superava os grandes com sua inteligência e chegava ao topo. Ele entrou nesse ramo para ser como o Nagumo e agora que está forte, quer pagar a dívida. Nagumo agradece o sentimento, mas diz que não tem dinheiro para contratá-lo. Azunaro surpreende, dizendo que vai trabalhar de graça, explicando que seu trabalho vai bem, que ele é rico e que pretende pagar ao Nagumo uma mensalidade por seus ensinamentos, e o Nagumo fica chocado com a proposta.
Nesse momento, a Mashiro grita, pedindo para ser incluída na conversa e pergunta se ele não deveria consultá-la primeiro, já que ela é a primeira assistente. Aqui o Azunaro pensa e pergunta, um gorila de roupas falando, e Mashiro fica fudida, cara, diz que esse rapaz ali é irrita e que ele não tem lógica nenhuma, invadindo o lugar do nada. Nagumo ainda completa e sem aviso prévio, e Mashiro continua dizendo que o seu desejo não é suficiente para ser como aquele velho, se referindo ao Nagumo. Azunaro pergunta se ela acha que a admiração dela é tudo que ela tem a oferecer e diz que pode ser muito mais útil para ele do que ela. Mashiro, com sangue fervendo, diz que está pronta para enfrentá-lo e Azunaro aceita, mas primeiro ele quer outra xícara de café. A gente então vê uma garota chamada Kazamaki, que é assistente do Azunaro, dizendo que ela vai ser a mediadora do evento. Ela explica que eles vão competir em 3 áreas básicas de um detetive: inteligência, dedução e resistência. Quem vencer 2 áreas se torna o assistente do Nagumo e Azunaro concorda na hora. Mashiro grita dizendo que não é justo o assistente do Azunaro organizar tudo e Kazamaki olha pra ela e diz pra ela não se preocupar porque ela simplesmente odeia esse cara. Ouvimos o Azunaro dizer que isso é doloroso e que ela tá sendo dura com ele, ao que ela responde que é um pagamento extra por isso. Ele explica que ela fala com orgulho, mas que na real ela é apaixonada por ele. Mashiro pergunta se é verdade e a gente vê ela segurando o nariz enquanto Azunaro pede pra ela parar com isso. Kazamaki então anuncia que a primeira rodada é de inteligência e cada um recebe um quebra-cabeça de metal e quem resolver primeiro vence. A competição começa e Kazamaki explica que o detetive Azunaro é muito rápido. Ele ri, dizendo que tá quase resolvendo, mas nesse momento ele fica em choque ao ver que a Mashiro resolveu antes dele, cortando o arame. Kazamaki anuncia que a Mashiro venceu e Azunaro fica indignado, perguntando como ela pode permitir isso. Kazamaki simplesmente responde que a regra é quem resolver primeiro. Ele a acusa de trapaça e se recusa a aceitar, e a gente ouve a frase: as pessoas se recusam a crer naquilo que não conseguem compreender, de Pascal. Cara, o nível de doideira desse anime é simplesmente mais de 8.000, gente. E com isso a vitória da Mashiro. A segunda rodada vai ser de dedução. Kazamaki mostra uma mensagem codificada e o primeiro a descobrir o que está escrito ganha. Os dois começam a pensar. Mashiro se pergunta se a primeira letra é em inglês ou se são desenhos. Azunaro nesse momento então diz que é fácil demais. A palavra é pi, com os números 3, 14 e tudo mais. Ao que Kazamaki se desculpa e anuncia a vitória do Azunaro. Mashiro fica com raiva e diz que foi rápido demais e o acusa de já saber a resposta antes da hora. E ouvimos outra frase, dizendo que aqueles que estudam 3, 4 ou 5 vezes mais que os outros são gênios de Noguchi. E bem, o placar está empatado. Azunaro ainda provoca Mashiro perguntando se ela sabe ao menos o que é a palavra pi. Kazamaki interrompe a briga ali e anuncia a última rodada, que vai ser de resistência. É uma corrida de coleta de selos. Ela colocou o selo em 3 locais no parque e o primeiro a voltar ganha. E Azunaro provoca Mashiro, dizendo que vai ajudá-la a procurar o próximo trampo. Com isso, a pistola de largada dispara e eles saem trombando como se fossem lutadores de sumô. Enquanto isso, a Kazamaki conversa com o Nagumo, dizendo que o Azunaro o admira muito e que o desejo dele de ver o Nagumo recuperar sua antiga glória o trouxe até aqui. Nagumo brinca, dizendo que o Azunaro tem um gosto estranho, mas que ele o lembra de si mesmo quando era jovem e que, diferente dele, o Azunaro tem apoio, visto que enquanto ele tem uma assistente bacana, ele era sozinho. Kazamaki sorri e diz que o Nagumo e a Mashiro são uma boa dupla e pede para ele não demitir a Mashiro se o Azunaro ganhar. E o Nagumo, confiante, diz que ninguém pode vencer a Mashiro em resistência. E bem, a gente vê o porquê. Azunaro está na frente e a provoca, dizendo que ela vai perder, e Mashiro sente o peso no corpo, e se perder, não poderá ficar com o Nagumo. Então, ela simplesmente joga tudo que está pesando ela, e com isso Azunaro e Kazamaki ficam chocados com a quantidade de bugiganga que ela carregava. Nagumo explica que aquela técnica ali de armazenamento dela é uma técnica peculiar que ela possui, e de repente ela dispara numa velocidade tremenda. Num flashback, o treinador dela, sim, aquele, diz a ela que treinou tudo que poderia treiná-la e bem, deixou claro que ela já é forte por conta própria e ela pergunta se pode se tornar detetive com isso, e ele nem sabe o que é detetive, mas enfim, a cena volta pro momento atual e eis então que a Mashiro vence a corrida. Azunaro admite a derrota, mas diz que vai tomar o lugar dela na próxima vez. Mashiro responde só um tá de boa, e ele fica confuso, esperando um você foi bem e tal, e ela por sua vez só pensa que ele é uma pessoa muito irritante.
Azunaro chama Kazamaki para ir embora, mas o Nagumo avisa que ela já foi buscar uma encomenda e vemos o Azunaro correndo e gritando o nome dela. E nesse momento, Nagumo menciona que ele tá só ao bagaço. Mashiro pergunta se ele tá bem com isso, porque se ele tivesse contratado o Azunaro, teria ganho dinheiro e um assistente melhor. E o Nagumo interrompe e pergunta por que ela se tornou uma adulta sensível de repente. Ele diz que é só ela ganhar mais dinheiro do que o Azunaro, que não tem problema, e pergunta se ela pode fazer isso, e ela olha pra ele e responde que sim. Voltamos então ao escritório, e o nosso prota lamenta por estar quebrado. Mashiro diz que pode emprestar algum dinheiro, e do nada o Azunaro aparece de novo atrás dela, dando outro susto. Ele diz que está ali a trabalho, e enquanto falava, Kazamaki interrompe e explica que é sobre a confusão da última vez, e que trouxe um presente. Nagumo diz que não precisa, mas o Azunaro explica que na verdade ele está ali para contratar o Nagumo para um trabalho, mas ninguém presta atenção nele. Nagumo pergunta do que se trata o trabalho e o Azunaro explica que tem um stalker o perseguindo. Ele sempre sente que alguém está observando, e quando tenta pegar a pessoa é rápida demais e Nagumo então aceita o trabalho querendo um pouco de emoção. Na rua, Mashiro diz que o rastreamento triplo é divertido, mas o Nagumo corta, dizendo que não é um jogo. Kazamaki nota que o Azunaro parou. Ele tá encarando uma pessoa de óculos, que ele acha que é o Stalker, e começa a analisar. Essa pessoa não parece exercitar, então por que ela tá usando fone de ouvido de corrida? O que isso significa? Nagumo acha essa primeira impressão grosseira e Kazamaki diz que ele acha que deve se fazer perguntas o tempo todo. Em outro momento, ele analisa uma mulher com suprimentos para gatos, mesmo que o marido dela tenha a cara de cachorro, e Nagumo se pergunta se vai ter que aturar isso o tempo todo. De repente, um grupo de fãs cerca o Azunaro e Nagumo pergunta para Mashiro se ela não notou algo, e ela pelo visto não percebeu. Ele diz que percebeu que alguém tem o seguido o tempo todo, e nisso vemos uma pessoa de máscara, e a Mashiro diz que aquilo ali é suspeito. Nagumo diz que sim, mas não é essa pessoa, e sim a segunda, outra pessoa mascarada. Nagumo pede pro Azunaro ir calmamente para um local que ele vai indicar. Azunaro caminha com a pessoa atrás dele e de repente o confronta, dizendo que ele está encurralado. O cara diz que não era sua intenção e o Azunaro diz que os piores stalkers não percebem o que estão fazendo e com isso a pessoa corre. Nagumo aparece na frente dele e o detém. O Stalker olha pra ele, corre de novo e o Nagumo dobra uma articulação de um jeito estranho e cai no chão, gritando pra Mashiro pegá-lo. Ela então aparece na frente do Stalker, que a engana fazendo-a olhar pra um famoso que ela admira e escapa. E o Nagumo se pergunta como o diabo esse Stalker sabia sobre isso, e então chama Kazamaki para persegui-lo e ela joga seu manto nele, finalmente o pegando. Azunaro pede pra ver o rosto dele e eles ficam chocados ao descobrir que é o Nezo. Mashiro pergunta, por que você está fazendo isso? E ele diz que ele não é o Stalker. Ela pergunta por que ele correu, e ele responde que eles pareciam muito sérios, então ele ficou com medo e meteu o pé. Então ele aponta e diz que o Azunaro é o verdadeiro Stalker da história. Azunaro, surpreso, pergunta quem ele está perseguindo, e Nezo responde que ele persegue o Nagumo. Ele o viu mais de uma vez rondando a agência por um mês, e sempre que o Nagumo saía, ele o seguia. Kazamaki pergunta por Azunaro o que isso significa, e ele, todo borrado e sem graça, diz que foi um erro, que estava observando o Nagumo para esperar o momento certo de se apresentar, que precisava descobrir seus padrões de vida e pergunta quem chama isso de stalking, e todos eles respondem em coro, nós chamamos isso de stalking. Kazamaki fica fodida da cara e Azunaro, com medo dela, sai correndo. Mashiro pede pro Nezo persegui-lo, ao que o Nagumo reflete que os piores stalkers não percebem o que estão fazendo, lembrando das palavras do Azunaro. Nisso o episódio acaba e esse anime está sendo muito engraçado de acompanhar. Espero que vocês também estejam gostando e caso estejam, deixem nos comentários que vocês querem a continuação, mete o dedão um like no hype para fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade.